Olá, tudo bem? Esse daqui é o vídeo referente à quarta prática da disciplina de prática de eletromagnetismo com o professor Gerardo no semestre de 2023.1. O tema dessa prática é sobre magnetismo, indução eletromagnética. Bom, esses são os integrantes do grupo: Lucas Moacir, Pedro Dionísio, que sou eu, o anfitrião dessa vez, Rodrigo Borba e Yuri Macedo. Eles vão se apresentar mais à frente na parte do conteúdo deles, ok? Bom, um breve resumo do que vai ser abordado. A gente vai ter uma introdução do conteúdo, depois a parte teórica, explicando o que são motores DC, o que são motores PMSM, uma simulação com a Softmaxel, depois os procedimentos experimentais, com o motor que os alunos desenvolveram, nós quatro fizemos, depois resultados dos experimentos e do motor que a gente montou, também análise dos resultados com fórum de discussão no final, e por último uma conclusão e as nossas referências. Bom, para a introdução, a indução eletromagnética, com os campos magnéticos por si só, eles não têm ação nenhuma sobre cargas paradas, né? Mas como os campos elétricos têm, que geram força elétrica e tudo mais. Mas os campos magnéticos têm ação sobre cargas em movimento, as correntes elétricas. E essa corrente sofre a ação do campo através de uma força magnética, né? Que tem essa expressão aqui, o diferencial de força magnética é o vetor IDL, produto vetorial com vetor B, onde I é a corrente que percorre alguma região que está sob influência de um campo, DL é o diferencial de caminho que essa corrente percorre e B é o vetor campo magnético. Também a variação da ação desse campo sobre uma corrente a gente pode chamar de fluxo magnético, que ele é definido dessa forma aqui. O fluxo magnético ele é integral na área de BdA, onde B é o mesmo campo magnético e dA é o diferencial de área pelo qual o campo está atravessando. Então, quando a gente tem a variação ou no campo, perdão, quando a gente tem um campo que atravessa uma área, a gente consegue calcular o fluxo. E a mudança desse fluxo no tempo, a variação desse fluxo no tempo, gera uma força eletromotriz, epsilon. Dessa forma aqui, a derivada temporal do fluxo no tempo é uma força eletromotriz que atua como uma diferença de potencial e faz com que as cargas se movam ainda assim. Ela faz com que as cargas comecem a andar. E essa derivada no tempo aqui, né, só gera a diferença de potencial quando você tem alguma variação em alguma das coisas do fluxo, sendo mudança temporal do campo, sendo mudança temporal da área ou sendo mudança temporal entre o ângulo entre a área e o campo, porque num produto escalar a gente está subentendendo um cosseno entre o cosseno do ângulo entre os vetores B e A, certo? E sabendo disso, a gente tem os objetivos de entender quais são os diferentes tipos de motores geradores elétricos, que vão ser explicados mais para frente, os DC, os PMSM, e com algumas simulações. Também a gente quer compreender o fenômeno da indução eletromagnética, uma vez que a gente vai colocar um ímã e uma bobina sobre a ação de corrente e ver a influência que a rotação de uma faz na outra. E também construir a partir disso com materiais simples seriam obtidos, como fios de cobre que são facilmente comprados, ou ácidos de madeira, a gente vai construir um motor elétrico. Eu vou falar um pouquinho da parte do motor, né? Do motor de corrente contínua, né? Normalmente a gente fala, né, de motor DC, se trata de uma sigla, né, do seu nome em inglês, Direct Current Motor, né? Que no caso é uma máquina de corrente contínua, né? Que converte energia elétrica e energia mecânica. O motor de corrente contínua, ele é dividido basicamente em cinco partes, né? Que é o estator, o rotor, um ímã permanente, as fases, né? Que são ali as bobinas dele e o comutador. O estator, como o nome diz, né? Como o nome infere, tipo, ele é a parte que fica estática do motor, né? Normalmente é onde ficam fixados os ímãs permanentes, né? Aqui a gente consegue ver mais ou menos, aqui que a gente tem um nosso ímã permanente, né? Do lado aqui, imagino que esteja aqui nessas partes. Enfim.
O rotor, ele é um eletroímã composto de uma parte central de ferro com enrolamentos. Ele tem um formato cilíndrico, sendo formado por bobinas, que essas bobinas vão ser as fases, né? E depois de serem tensionadas, elas vão gerar o campo magnético e converte essa energia ou produz movimento também, né? A gente depois tem o comutador, que é o anel mecânico, que ele é responsável por retificar a tensão. Ele atua como uma espécie de diodo, né? Ele faz com que as correntes passem pelas bobinas mantenham sempre o mesmo sentido, para evitar curto, né, no próprio motor. Porque a gente espera, né, que o motor seja de corrente contínua, né? Ele mantenha uma direção apenas de propagação da corrente elétrica. Ele faz contato com as partes fixas e que giram também do motor por meio de escovas, né, de grafite ou de carbono. A gente tem o comutador, já falei dele, já falei do estator, do ímã permanente. Ah, e o ímã permanente é o ímã que faz ali, dá impulsão, né, ao motor, para que faz com que ele continue girando. A gente tem sobre os tipos de motor. A gente tem quatro tipos basicamente de motor, sendo eles o motor de série, o motor paralelo, o motor misto e o motor de excitação independente. O motor de série é um motor de torque elevado, ele produz uma aceleração veloz, ele tem uma armadura de enrolamentos do indutor ligados em série, né, como o nome diz. Ele costuma ser utilizado em casos que exigem tração, né, muita tração, como guinchos, bondes, trens elétricos, então eles são motores que precisam de muito torque para poder gerar algum tipo de movimento. Motor ligado em paralelo. Ele também recebe o nome de motor de derivação, ou motor shunt. Ele tem um indutor e enrolamentos induzidos ligados paralelamente entre si. Ele tem regulagem de velocidade simples e é aplicado em máquinas tipo esteiras, elevadores, coisas que não são relativas a maquinário pesado, né? Coisas mais do dia a dia. A gente tem o motor misto, que é ou motor composto, também como ele é chamado. Ele tem dois enrolamentos de excitação, um em derivação e outro em série. Um composto subtrativo ou aditivo e outro de ligação curta ou longa. Basicamente, ele usa as vantagens do motor de série e motor paralelo ao mesmo tempo. Ele tem um bom desempenho para atuando em cargas, né? Então ele pode acabar sendo usado em máquinas como tesouras mecânicas, prensas, enfim. Motor de excitação independente, seu indutor e armadura são alimentados por fontes de energia de corrente contínua separadas. O enrolamento de campo que gera excitação é formado por condutores que não aguentam correntes elevadas. Então, no caso, ele é aplicado em casos que necessitam de corte de torque, perdão, constantemente, né, como compressores, bombas movidas a pistão e ferramentas de avanço. Sobre as vantagens do motor de corrente contínua, né? A gente tem a vantagem de que a velocidade dele pode ser controlada rapidamente, uma faixa de valores muito abrangentes, né? A partir da necessidade de corrente que vai passar por ele. Ele pode ter a velocidade dele controlada, né, pelo campo ou pela armadura, ou até mesmo pela corrente. Os conversores de controle do motor de corrente contínua são normalmente muito compactos, né? A gente consegue ter motores pequenininhos, até motores grandes, né, dependendo do uso que você vai fazer dele. Ele permite aceleramento, frenagem, alteração do sentido de giro, que é uma coisa extremamente útil, né, no caso de, sei lá, troca de movimento, né, repentino, às vezes que a gente precisa para, por exemplo, usar freio, motor, né, ou enfim. O torque permanece constante durante a variação de velocidade, né? Então ele não perde muita potência. Seu conjugado de partida é elevado. Ele tem boa precisão e dispensa reduções mecânicas, né? Tem facilidade de transporte e limpeza. Ele é bem simples de montar e desmontar. E seus comandos normalmente são simples. Das desvantagens, a gente não tem muitas assim, né, em relação às vantagens, mas ele exige manutenção muito frequente, especialmente modelos com escovas, né, para evitar a oxidação ali. Eles são maiores e mais caros quando comparados a componentes eletrônicos de tensão alternada e motores de indução de corrente alternada de potência igual. Eles têm dissipação térmica dificultada, o que pode resultar em superaquecimento, caso tenha algum tipo de design falho ali da estrutura para, né, dissipar o calor dele. E por conta da estrutura dele, ele tem um momento de inércia muito elevado, né? Então pode ser perigoso dependendo do tipo de uso que a gente vai colocar. E é basicamente isso que a gente precisa saber sobre os nossos motores de corrente contínua.
dos motores PMSM, que são justamente os principais concorrentes dos motores BLSD. Bom, a principal diferença entre os dois é que os motores BLDC, eles são motores utilizados ali em formato de escova, né? Os motores CC, eles têm o formato sem escova, mas também eles possuem essa principal diferenciação. Já os motores PMSM, eles são utilizados com uma sincronia ali de maneira que se utilizam ímãs permanentes. Então, os motores BLDC, inicialmente, eles substituíram os motores CC escovadas, né? E os motores PMSM, eles vieram justamente como uma alternativa aos motores de indução CA, que são motores ali um pouquinho mais antigos. Então, os motores PMSM, juntamente com a utilização de ímãs permanentes, veio para substituir os motores de indução. Então, os motores PMSM, eles são utilizados principalmente, né, com avanço tecnológico e tudo mais, eles começaram a ser muito utilizados principalmente no sistema de transmissão de veículos elétricos. Então, os carros da Tesla, principalmente, que são veículos 100% elétricos, né, eles não utilizam motores a combustão, eles possuem, de fato, esse sistema muito mais elaborado, né, um sistema bem mais elaborado se comparado com outros sistemas. Principalmente ali no sistema de transmissão dos Tesla, né, principalmente o Model S, que é um sistema muito bem elaborado, e ele foi justamente utilizado, né, de maneira com que fosse pensada a implementação desse tipo de sistema. Então, o sistema PMSM veio justamente para suprir esse tipo de demanda, de forma que não necessariamente eles utilizassem uma maneira de indução, mas eles utilizassem ímãs e fizesse com que o motor do carro ele fosse girando, né, ou até mesmo um determinado sistema, como é o sistema de transmissão, o sistema de câmbio, foi utilizado justamente para que esse sistema ele acabasse sendo acionado de maneira com que se utilizasse os ímãs. Então, de maneira com que você vai utilizando os ímãs, você vai aproximando eles, os motores eles vão fazendo o sistema de rotação, e isso faz com que o carro ele acabe indo para frente, para trás, ou até mesmo o sistema, né, o sistema de transmissão, por exemplo, ele acabe fazendo esse tipo de troca. Mas esses motores, na verdade, né, eles são utilizados de maneira bem específica. Eles não são utilizados em qualquer tipo de sistema, justamente porque eles são intercambiáveis, tá? Então, depende de um caso ali, de um certo caso, de uso específico, justamente para ter uma utilização eficaz e de maneira com que não tenha nenhum tipo de problema voltado a essa parte de, de utilização dos ímãs. Então, o principal intuito, né, do sistema PMSM é justamente o requerimento de uma corrente alternada, né? Então, geralmente essa corrente alternada ela vem de maneira senoidal, justamente para obter um melhor desempenho. Então, esse tipo de corrente, né, ele tem um acionamento que faz com que reduza o ruído produzido pelo motor, que é justamente o conceito ali da supressão desse ruído de maneira com que todo o sistema, de maneira com que ele vai trabalhando, ele acabe ficando de maneira enrolada, como se ele tivesse encapsulado ali e não tivesse nenhum tipo de ruído com que ultrapassasse esse sistema, que é justamente uma principal diferença, né, dos motores BLSD, aliás, BLDC, justamente porque o sistema BLDC ele não consegue suportar esse tipo de natureza, né, esse tipo de supressão. Então, os motores PMSM eles têm uma maior eficiência justamente do que os motores DC sem escova. Eles não têm ondulação, eles têm um maior torque, têm um melhor desempenho, é mais confiável e justamente a principal diferença é que a baixa inércia do motor, do rotor, no caso ele fica acoplado ao motor, facilita o controle. Então acaba que fica uma manutenção muito mais fácil se comparada com outro tipo de motor, que é o BLDC, e também acaba tendo um desempenho muito maior. Então, esse motor ele tem um desempenho tanto em alta quanto em baixa velocidade de operação. Então, essas são as principais diferenças, né, do motor PMSM para o motor BLDC. Olá, meu nome é Rodrigo Henrique Klein de Borba Oliveira e agora eu vou fazer a simulação para o experimento prático de número 4, a simulação sobre um motor PMSM. Bem, para começar, para essa simulação a gente vai, na verdade,
colocar um template que já tem feito para esse tipo de motor. Então a gente vai aqui nesse aqui, né? Nesse Insert RMXPRT Design. E daí a gente vai nesse primeiro aqui, Adjust Speed Synchronous Machine. Ok. Certo. Bem, então aqui a gente vai ter que editar alguns parâmetros para que esse motor esteja de acordo com o que foi pedido no roteiro do experimento. Deixa eu só ajustar essa janela aqui. Pronto. Bem, então vamos continuar aqui. Primeiro nós vamos editar aqui parte de máquina, machine. Vão ser 14 polos com frictional loss de 24, reference speed de 3.300 e o tipo de circuito vai ser esse mesmo, esse Y3. Aqui o resto está certo, ok. Agora então, circuito, trigger pulse 120, transistor drop para 2. Vamos abrir tudo aqui, deixar aqui tudo para ficar fácil de visualizar. Agora, estator. O estator vai ter um diâmetro de 300, um diâmetro externo, e o interno de 217. Vai ter um tamanho de 75, tá certo? Aqui o tipo de material vai ser o steel 1008. Aqui. A quantidade de slots, de espaços, né, vão ser 12. E vai ser desse tipo aqui, tipo 4. Aqui. Aqui tá certo. Aqui. Agora, windings são as bobinas, né? Ou não, pulei alguma coisa? Pulei. Volta, cancel. Slots. A gente vai tirar esse auto design para a gente poder mexer em tudo aqui certinho. Então os primeiros parâmetros a gente põe esse em 2, esse em 3, esse 0 em 11, que são as medidas que a gente viu antes no modelo de slot. A gente está agora editando aqui. Aqui, se a gente abrir de novo, ó, ele vai até aberto o resto das opções. Então a gente vai por S2 em 17, não, 17, 11, aqui 23.5 e aqui em 29. Ok. Agora sim, as bobinas vão ser uma só. Aqui está certo. Paralelo vai ser 1. Condutores vão ser 4. Aqui dá para ver os nomes certinhos. Condutores por espaço são 4. E o resto vai ser tudo igual.
Agora em rotor, a parte que gira, né? Externo vão ser 10 diâmetro externos, 210 no caso, 145 por diâmetro, 145, tamanho 75 também. Steel type vai ser aquele mesmo, steel 1008, tipo de aço, né? E aqui vai ser esse modelo 5 aqui. Agora a gente vai aqui polar. A gente põe aqui para 0.8. Ponte vai ser 2. Rib é 0 mesmo. Aqui para o magnet type, a gente vai criar um novo. Então, add material. O nome vai ser Lacodin 744. E a gente tem que editar aqui a magnitude para menos 1115. E aqui quilo amperes por metro. Ok? Tá certinho aqui, magnitude. Essa ficou tudo igual. Ok. Então aqui ele já adicionou. Agora o tamanho vai ser 38 e a grossura vai ser 6. Ok. Agora a gente vai para o shaft, que é o eixo, né? E a gente tira esse aqui de magnetic shaft. A gente não quer um eixo magnético. Ok? Então agora vamos determinar o setup da solução. A gente quer no output 110 kilowatts, 300 volts, aqui 3.300 rotações por minuto e a temperatura de 75 Celsius. Ok. Agora a gente já pode validar, tudo certinho. Já temos tudo, agora é só ele vai analisar. Talvez demore um pouco, então não demorou, terminamos. Certo, agora vamos analisar os resultados. Certo, agora então, terminados, a gente pode ver os resultados. Aqui estão todos os resultados, desde a eficiência, aqui estão todos os resultados, né? Essa tabela também vai ser colocada no vídeo com os resultados. Vou até já printar aqui agora. Já deixar salvo isso. Então, aqui estão os resultados. Aqui eu já passo para um slide certinho. Dá para ver aqui também em horsepower, né, em cavalos de força.
tirar outro print aqui, cara. Ok. Eu vou já também plotar uns gráficos. Eu vou printar também todos esses gráficos para colocar nos slides. Esse aqui também dá eficiência. Botar outro. Esse aqui. Esse aqui acaba ficando igual ao dos outros, né? Que é da corrente de entrada, então pouco importa, não vou colocar esse nos slides não. Essa foi a simulação. Eu já volto com a análise dos resultados. Bem, esses são os resultados da simulação do motor PMSM. Isso. E aqui dá para ver a força do motor, né? O resultado de 147 cavalos, quase 150 cavalos. Os dois gráficos, tanto da saída em watts quanto da eficiência. Então dá para ver que ele continua eficiente quase por todo o tempo, só no fim que ele decai um pouco, por isso que deu 97%, né? E é isso. Aqui estão todos os valores. É só isso. Aqui a gente tem um vídeo que mostra como que é o motor em funcionamento, e enquanto ele roda eu explico para vocês. Aqui, espero que dê para ver, mas a gente tem um carretel de esparadrapo em azul que foi lixado em 4 lugares, que a gente montou as bobinas. A gente colocou um hashi, né, um palito de alimentação asiática, dentro. A gente colou ele com cola quente no carretel por dentro. A gente colocou 4 bobinas de aproximadamente 50 voltas no carretel aqui. Como vocês podem ver, elas estão girando aqui, mas são 4 bobinas com 50 voltas, e elas foram soldadas no comutador que está aqui na ponta. A gente também usou dois rolamentos de patins para que mantesse fixo nesse suporte de madeira e ao mesmo tempo tivesse liberdade para girar. A gente também usou 2 ímãs bem grandes, bem fortes, esses dois aqui em formato de C, que a gente colocou ali parados para manter a influência na região da bobina. E por último a gente colocou uma fonte com 12 volts e colocou os terminais no comutador, como vocês podem ver aqui, né? E como é de se esperar, com a variação do fluxo do campo magnético em relação a uma bobina, isso gera diferença de potencial
Não, perdão. A diferença de potencial da bobina, né, gera corrente. Essa corrente gera um campo magnético ou uma força magnética em relação ao campo que já existia por causa do ímã. E isso faz o motor girar. Só que quando ele gira, uma bobina para de ter ação da corrente e a outra passa a ter ação. E essa próxima bobina também tem um campo magnético e contribui com uma força no mesmo sentido. E isso ocorre sucessivamente para as bobinas seguintes e o motor começa e continua a girar e gerar, transformar energia magnética, né? Nesse caso a força que a força entre a corrente e o campo em rotação, né? Energia mecânica. Agora que a gente já passou pelas outras partes do nosso experimento, né? A gente falou sobre vários tipos de motor, a gente também falou sobre simulações e sobre o motor que nós fizemos. Agora a gente está num fórum de discussão para bater um papo, para falar sobre como foi os experimentos para a gente e conversar um pouco mais sobre a nossa experiência. Quem quiser começar, fique à vontade. Bem, eu achei que a experiência do motor foi uma que deu bastante trabalho também, e por motivos até que inusitados. Na verdade, é, essa foi uma que a gente meio que focou num modelo e já realizou meio que tipo, a gente criou um design na nossa cabeça e já começou a montar meio que sem mudar muita coisa. E daí a gente só foi mudar as coisas quando deu problema. Então, a gente, como o Dionísio falou antes, né, na parte dos resultados, como ele falou do motor, a gente já enrolou as bobinas, foi enrolando, foi fazendo, daí tivemos que achar um jeito de prender isso tudo e tal. E, e assim, foi muito legal, porque no fim, o nosso principal problema foi uma besteira que ninguém percebeu, que era que tava uma das buchas do eixo estava pegando um pouquinho na base, e daí com isso ele não estava girando, e era assim, era uma diferencinha muito pequena, mas que só esse um pouquinho de atrito ali não deixava ele girar, e a gente não estava entendendo, e a gente mudava a fonte, mudava comutador, não sabia o que fazer, até que a gente conseguiu. A verdade é que a gente tentou fazer de todos os jeitos possíveis, né, para a gente tentar é, meio que descobrir qual que era o problema e solucionar. A gente tentou rodar a mão também, tipo, prender o palito, deixar aqui na mão sem que ficasse pegando na bucha ali na parte da madeira. A gente fez de todos os jeitos possíveis até a gente descobrir que um pequeno detalhe fez toda a diferença e no final acabou dando certo, né? Graças a Deus. Mas foi um experimento assim tranquilo, barra complicado, né? É muito complicado a gente ficar quebrando a cabeça, principalmente quando são coisas pequenas assim que a gente não imagina, né, que seja exatamente aquilo o motivo de não estar dando certo. Mas que bom que no final deu tudo certo, né? Foi um experimento bem bacana de fazer. E principalmente a parte do ímã, né? Pô, tu coloca o ímã assim, aí o motor começa a girar, tu fala, meu Deus, como é que isso acontece, né? Leis de Newton. Mas, enfim, foi muito gratificante. Uma coisa que eu achei muito interessante também nesse experimento foi que eu pude ter um contato melhor, né, com como motores, entendimento melhor de como motores funcionam, né? Porque meu pai vira e mexe, ele pegava o motor de um poço mesmo artesiano que ele tinha lá na casa da minha avó, e, tipo, ele abria ele pra tentar mexer nele e tal, e eu ficava tipo, caraca, como é que ele mexe nisso? Como é que não estraga e tal? E eu ficava tipo, pô, no conhecimento básico que eu tinha, né, de eletromagnetismo, eu ficava pensando, tá, mas tipo, o motor, como é que ele gira? E tipo, ele fica girando alternadamente e tal, e tipo, até então eu desconhecia totalmente da existência do comutador, né, que ele faz justamente esse papel, né, de trocar para que as correntes, tipo, percorram um caminho só, né, tipo, não dê curto e tal. Então, tipo, esse experimento foi bem trabalhoso, para ser sincero, relativamente simples, porém bem trabalhoso, assim como os outros, né? Mas eu acho que dos que deu errado, esse foi o que menos deu errado, ou talvez os que a gente mais teve facilidade, né? Em descobrir quais eram os nossos erros. E isso a gente acabou conseguindo fazer no final, deu tudo certo. Foi incrível, foi muito bom.
É verdade, é verdade. Ainda teve o detalhe que a gente. Esse foi o único experimento que deu certo de primeira, né? Porque a gente tentava e não dava certo, e aí nos outros experimentos que a gente fez antes. E esse a gente colocou lá na fonte, pegou uma fonte emprestada que um colega esqueceu lá no ambiente. A gente devolveu para ele depois, claro. Mas a gente pegou uma fonte emprestada lá e viu que estava fazendo a força para um dos lados, né? E a gente mantendo isso. Outra coisa que eu achei interessante foi que quando a gente segurava o ímã, né? A gente estava dividindo o ímã entre os grupos. Quando a gente segurava o ímã e colocava a corrente na bobina, os ímãs eram puxados, assim, a força magnética também puxava os ímãs para perto. E eu não tinha parado para pensar nisso, né? Porque a força, terceira lei de Newton tem ação e reação, né? Então, vai ser mais difícil de você segurar o ímã enquanto tá com o motor girando. Mas é isso, como eles disseram, foi muito gratificante, foi muito divertido ver o motor rodando mesmo, porque a gente pegou um carretel que é de esparadrapo para colocar como eixo, colocou cola quente num palito para deixar fixo. Assim, bem tabajara, bem gambiarra mesmo, jeitinho brasileiro. Mas gambiarra a gente aceita, a gente não aceita é a derrota, né? Então, graças a Deus deu tudo certo. E, nosso motor tava literalmente pegando fogo. Bom, gente, foi isso a nossa parte do fórum de discussões sobre o motor prático. Agora, Rodrigo, você pode explicar um pouquinho pra gente como que foi a simulação do motor também, pra gente comentar um pouco? Bem, essa simulação foi provavelmente a mais fácil, tá? Não, provavelmente não, foi com certeza a mais fácil da disciplina para compensar um pouco das outras, né? E assim, a gente, o Ansoft já tem um template para motores desse estilo, para motores PMSM. Então, a gente só tinha que colocar o template e ir editando as propriedades do motor para ele ficar do jeito que a gente queria. E daí, no fim, a gente colocou, o motor deu certo, deu 97% de eficiência, então foi bem bom. E os resultados vão estar lá no vídeo, né? Mas é isso, foi bem fácil. E bem fácil, assim, né? Foi só de ter o tempo de parar para fazer, basicamente. Que bom que foi simples então, e é bom saber que com o modelo que o OneSoft nos dá, a gente não depende das nossas habilidades de aprendizagem e vamos tentar fazer para ver se está certo. A gente sabe que o modelo deles está certo e a gente consegue simular de um jeito mais fácil e aproveitar isso para outros projetos, não é verdade? Bom, eu imagino que seja isso. Eu agradeço a atenção de vocês até agora e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo do Experimento 5. Agora, para a conclusão, ao longo desse trabalho a gente explorou as propriedades do campo magnético através da força e da indução magnéticas. E a gente pode ver que a gente converteu a energia potencial elétrica em magnética, né? Não existe energia potencial magnética dessa forma, mas a gente pode falar superficialmente desse jeito, para converter isso em energia mecânica por rotação e transformar isso num trabalho de eixo. Através desses estudos, a gente também pode compreender como que funcionam os motores rotativos, tanto os DC quanto os os PMSM, que funcionam em brinquedos, em geradores elétricos, em vários dispositivos eletrônicos que convertem eletricidade em movimento rotativo, né? Também é importante ressaltar que o uso dessa corrente elétrica na presença de um ímã que faz as bobinas girarem e a alternância de qual bobina que é percorrida pela corrente faz o motor permanecer em rotação, né? A gente troca de bobina que está percorrida por corrente, isso a gente troca o sentido da força, trocando a força a gente mantém o movimento de rotação, como eu acabei de explicar. E também a gente precisa entender que a escolha adequada das ferramentas de simulação, como já foi apresentado, são extremamente importantes para não gerar resultados que são contrários à realidade, né, o que pode comprometer os projetos futuros de engenharia, principalmente para os engenheiros eletrônicos que serão formados aqui na Faculdade do Gama, que vão trabalhar com isso praticamente todos os dias. Bom, agora essas aqui são algumas referências que a gente usou para saber como que faz para montar o motor, qual que seria a melhor forma, como a gente deveria procurar os formatos de material
para construir o motor daquela forma. Também vídeos e sites explicativos de quais são as diferenças entre os motores DC, PMSM, os subtipos deles e suas vantagens e desvantagens também, tá bom? Bom, essa foi a nossa apresentação do vídeo do experimento prático 4 sobre indução eletromagnética e ficamos até aqui. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.